Fala desenhista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje você vai aprender como desenhar uma arara. Isso é um pássaro aí, né, bem bonitinho, que é bem clássico no Brasil. Então, se você nunca desenhou um animal, quer aprender a desenhar, se você já desenhou uma arara, quer aprender a desenhá-la de uma maneira muito mais fácil, fica comigo nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu joinha, não custa nada para você e é o combustível que nós precisamos para continuar postando novos conteúdos para você. Estão vendo aí já o desenho uma foto da arara, né? Não é um desenho, é uma foto bonitinha que a gente pegou na internet. Como que a gente define isso? Como que a gente pode desenhar isso de uma maneira mais eficiente? Primeiro, eu vou deixar ela de uma forma bem transparente, que é o que eu aconselho que você faça na sua casa. Pega e imprima a fotografia com a opacidade mais baixa possível, tá do jeito que tá aqui. Tá? Vai funcionar a técnica para você igualzinha, tá? A gente está fazendo no digital, mas funciona para qualquer lado, tradicional, digital, tá? Então vamos lá. Faz isso daqui, ó, tá? Faz isso. Depois você não vai se arrepender. O que você vai fazer? Você vai pegar o desenho da arara e você vai passar por cima para você entender. Mas não é passar por cima assim não, ó, tipo, aqui fica tal coisa. Não, não é isso que eu tô falando para você. Você vai pegar e você vai desenhar essa arara da melhor maneira possível que você conheça, tá? Mas não assim, tá? Você vai fazer outra coisa. Vamos pegar aqui, ó. Assim, ó. Você vai pegar e vai identificar as formas geométricas desse desenho, ó. Então tem aqui um círculo, aqui eu vou fazer já um triângulo aí de uma forma diferente. Aqui eu vou fazer mais ou menos uma inversão. Atenção, quando eu falo de identificar as formas geométricas, as pessoas acham que só precisa identificar dessa forma aqui, tá bom? Não é só isso, tá? Você pode distorcer isso. Então esse quadrado, ele pode ficar mais ou menos assim, que é mais ou menos o formato que a gente está utilizando ali. Você pode redimensionar ele do jeito que você quiser. Então vamos lá. Para facilitar ainda mais, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, tá vendo? E vou fechar ele aqui, ok? É a mesma coisa, tá vendo quantos lados tem? Tudo que você for conseguir facilitar o seu entendimento sobre o desenho, sobre como facilitar o processo, você faz, tá? Se for dificultar, não faz, tá? É simples assim, olha isso. Duas meias luas assim, que eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer, tá? Atenção, se você não conseguir fazer na primeira, não desiste, é importante que você continue insistindo, tá bom? Aqui eu vou fazer já para as penas dele isso daqui, eu não tenho mais informações de baixo, então eu vou fazer isso daqui. Olha como a gente tem informações sobre um passarinho bonitinho somente com esses detalhes. Vitor, mas copiar por cima é fácil. Não, é só para você identificar. Se você não tiver como imprimir, não tem problema, tá? Não tem problema. A gente vai fazer sem imprimir. Então eu não preciso dela num formato mais opaco. Eu posso fazer ela normal. Então o que a gente faz? A gente vai identificar primeiro aqui na face dela um círculo, ok? Aqui a gente já vai fazer a parte do bico dela, ok? Aqui do lado a gente vai identificar que a gente tem isso daqui, ó. Tá certo? Que ela já vem daqui. Aqui eu vou identificar... eu vou identificar que ela tem essa asa aqui dessa maneira aqui, ó. Então vem até aqui embaixo. Sempre faça linhas para te ajudar, se você tiver dificuldades aí. Tá vendo? Ó? Sempre faça algumas linhas para você ver até onde vai o quê. Aqui eu vou fazer a mesma situação aqui. Na parte do peito do nosso periquito, né? Ó. Ficou aqui, ok? Aqui eu vou fazer as duas meias luas, ó, bem simples de serem feitas. Aqui eu vou fazer o tronco dessa árvore, né? Ó. E aqui eu tenho a parte de baixo, né? Dessa composição, dessa fotografia muito bonitinha que a gente achou na internet. Simples assim, tá vendo? Eu fiz o mesmo procedimento, somente utilizando a percepção visual. Por que a gente utiliza essa técnica de você transformar isso em formas geométricas? Porque agora vai ficar muito mais fácil da gente transformar isso num desenho. Olha só,
E são processos, tá? Vitor, é necessário sempre usar o esboço? Na minha opinião, é necessário pra caramba. Só que em determinada altura, se você continuar treinando pra caramba, sua percepção visual vai elevar em um nível que você não vai precisar usar o esboço efetivamente. Você vai estar com o esboço na sua mente. Então, quando você ver essa arara, por exemplo, você já vai ter uma noção de como você vai fazer todos os detalhes dela. É simples assim. A diferença é que você ainda não está no nível assim. Se você já estiver no nível mais avançado, beleza, segue aí com o esboço na sua mente e vai desenhando por cima desse esboço na sua mente, tá? Enquanto você não chega nesse esboço, aí você precisa realmente utilizar o formato que eu estou ensinando aqui, tá bom? Vou colocar isso para cá só para vocês verem de como saiu ele, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente vai começar a dar detalhes para nossa arara. Não tenha medo, essa é uma parte do desenho que você não tem que ter medo de errar, de fazer errado e não ficar do jeito que você queria, tá? Deixa a sua mão fluir e tenta passar todas as informações necessárias que você acredite que são importantes, são vitais para a semelhança com essa ave ou qualquer outro animal que você escolha aí, tá? Lembrando, você também não precisa fazer isso no formato padrão, né? Um formato seguindo mais para o desenho real, né? Com os formatos reais, né? Com o olho aqui, por exemplo, o olho pequeno. Né? Você pode fazer e seguir aí os detalhes do jeito que você quiser. Fazer tipo um personagem da animação Rio lá também. Você pode fazer isso, tá? Eu não vou seguir, eu vou seguir o padrão real do desenho, mais próximo do real, não é realista, é diferente, tá? Ele segue esse desenho mais artístico, ok? Aqui ele tem uma parte aqui, específico, tá vendo? Aqui eu já vou fazer a entrada ou a saída do bico dele, né? Que vai vir até aqui, ó, até aqui, e aqui ele vem assim, ó, se você reparar muito bem, ele vem até aqui, dessa maneira. Depois você tem a parte de baixo dessa boca aqui, ó, do passarinho, tá vendo? Então você pode fazer ele todo aqui, até aqui, e aí você tem a parte do bico inferior, que vai fazer mais ou menos isso daqui. Atenção que todos os detalhes são importantes, principalmente para determinar uma espécie de animal, porque todos esses detalhes fazem com que esse daqui seja a arara, por exemplo, entendeu? Daí se você não, na hora da colorização, não pintar ela de azul, né? Ela vai ser uma arara comum, se você colocar ela colorida como essa daqui. Se for toda azul, ela vai ser arara azul e por aí vai. Então a colorização também é extremamente importante na hora que você estiver reproduzindo algum animal, tá? É por isso que eu reproduzo muito fielmente essa parte aqui, porque pode dar a entender que seja um animal um pouquinho diferente, tá? Então eu sempre tento reproduzir o melhor possível. Atenção que ele vai ficar preto e branco, eu não vou colorir, tá certo? A não ser que vocês queiram que eu faça uma colorização aí digital, talvez, né? Que ainda não dá pra gente gravar o tradicional, mas olha só, tá vendo? A gente vai fazendo aqui, e aqui nós fazemos já algumas diferenças de pelugem, ó, tá vendo? Eu vou fazendo já essas diferenças, e você pode seguir o mesmo padrão aí, ó, aqui. Eu vou dar um brilho aqui nesse olhar só para deixar ela um pouquinho mais bonitinha, ok? Ó, você já dá um efeito diferente. Aqui eu vou simular mais ou menos essas penas, né? Para dar um pouquinho mais de profundidade para o desenho. Quanto mais penas você coloca, principalmente em animais, penas ou pelos, mais próximo do real eles vão ficando e você consegue dar um pouquinho mais de textura e profundidade também, tá? Então, e sempre tente deixar eles com um pouquinho mais de veracidade para eles parecerem, né? Se você quiser chegar mais próximo do real, não um cartunesco, como eu falei aí do Rio e tal, tá? É sempre opções aí para você seguir. Ok? Tá vendo que eu já tô dando aqui um detalhe? E se você reparar muito bem, essas penas aqui são bem diferentes dessas penas aqui. Só você reparar muito bem como elas estão. Aqui elas são mais fininhas, bem pequenas, e ali a gente tem outra qualidade de pena.
Aqui eu já vou fazer a parte de uma das patinhas dele, né? Aqui temos um outro. Eles se agarram muito bem. O meu avô tinha um papagaio, que são primos, vamos dizer assim, das araras. Bem bonitinho, falava pelos cotovelos. E ele agarra, as garrinhas dele são bem fortes. Eles agarram muito bem no dono ou onde eles estiverem agarrados aí. Fica bem interessante. Aí, ó, Vitão biólogo também. Vou abrir um canal novo de biologia. Minha esposa. Ó, tá rindo, né? Minha esposa não acredita em mim, velho. Quem me apoia aí no canal Vitão biólogo? Cuidado, o Richard Rasmussen. Sendo que o Vitão manja. Parada louca aqui, ó, dos animal. Então a gente terminou aqui, ó. Aqui, toda essa parte aqui da outra garrinha dele, né, na pata. Se você reparar muito bem, geralmente são duas patas, duas para frente e outra para trás para agarrar aqui no restante, né? Então ficaria mais ou menos assim. E aqui a gente tem o tronco, se a gente seguir o padrão do desenho, né? Lembrando que dependendo da sua percepção visual, sua experiência com o desenho, você pode aí tentar até fazer algumas modificações do desenho, pegando outras referências também de arara. Eu só peguei essa, então eu estou reproduzindo ela no máximo possível, mediante, é claro, aquilo que eu desejo, né? O que eu acho que for viável, o que eu acho que vai fazer diferença no meu desenho, eu coloco. O que eu acho que não vai fazer diferença, eu não coloco, mas isso é sempre mediante a minha percepção. Se você reparar muito bem, a minha asa está muito mais aberta. O meu papagaio, desculpa, o meu papagaio acabou por ficar mais de frente do que o outro, mas isso foi proposital. Até que dropou minha caneta aqui, ainda bem que tá funcionando. Minha esposa já coloquei a mão na cabeça. Ai, meu Deus, quebrou a caneta. Não, ainda não. Ainda não quebrou. Ainda não? Meu Deus. Aí a gente coloca aqui, ó, e vai fazendo aqui os detalhes. Tá vendo como eu disse? As penas aqui, você pode fazer alguns detalhes delas maior, que ela vem assim. Você não precisa fazer. Você vê que ela tem algumas características aqui, ó. Eu não preciso, eu posso fazer ela com esses detalhes aqui, ó, e vou preenchendo. Não precisa ser super certinho, tá? A não ser que você esteja fazendo desenho realista. Se você estiver fazendo um desenho realista, aí você precisa realmente ser super certinho, e não é o meu caso aqui, então eu tenho sempre algumas outras possibilidades criativas para poder trazer o meu desenho para o lado artístico, tá certo? Ó. Olha como já vai ganhando uma estrutura bem diferente essa arara, ó. Trago ela para cá, ó. Faço umas penas bem maiores aqui, e aqui mais próximo na finalização dessa asa, ela vai ganhando umas linhas um pouquinho mais grossas, tá vendo? Ó, sempre tente trazer esses detalhes um pouquinho mais semelhantes ao desenho, nada muito exagerado, como eu disse. Meu objetivo aqui é fazer um desenho mais artístico e não perfeito, assim, super, hiper realista. Não é o meu objetivo, tá vendo? Então, eu fiz todos os detalhes aqui e agora a gente vai para a parte de baixo aqui, essa parte quase que do rabinho da nossa arara, tá vendo? Então, ela tem aqui umas penas um pouquinho maiores, ok? Ó, você vê aí. Pode até fazer alguns outros detalhes. Você vê que ela... Não sei se é normal essas asas serem tão... essas penas, né? Não asas. Essas penas serem tão machucadinhas. Como eu não sou o Richard Rasmussen. Vou criar. Quando eu criar, eu aprendo, né? Pensou, Vitão? Trabalhando com os... Não quero não. Tem que começar bicho peçonhento. Tá até dando umas coisas já aqui na gente. Não quero não. Sai fora. Nem peça o Vitão Rasmussen aí que não vai dar não. Ó, a gente faz um pouquinho de sombra aqui para transformar e dar um pouquinho mais de profundidade pro desenho. A gente vem aqui brincando também com o tronco, ó. Fazemos algumas marcações nele, deixamos ele um pouquinho mais orgânico, adicionamos mais sombra,
Lembrando, quanto mais sombra, mais profundidade, mais próximo do real, né? Nossa, tem mais algumas penas aqui, mais outras penas aqui. Tá vendo que os traços são bem mais simples? E aí a gente chegou. Como a gente começou com esse desenho? A gente começou esse desenho com um esboço bem simples, que eu vou apagar ele agora. Ó, um esboço bem simples e a gente chega aí na finalização da nossa arara. De uma maneira bem tranquila. E eu posso fazer outros detalhes nessa arara para deixar ela melhor, para deixar ela com uma característica muito mais próxima, né? Tá vendo essa parte aqui próxima do pescoço? Ela é mais escurinha. Então, ó, eu posso vir aqui e deixar ela bem escurinha aqui, ó, para dar esse detalhe específico dela. Como eu fiz os detalhes, ó. Então, quanto mais detalhe você der, mais próximo do real ela vai ser e mais único também vai ficar o seu desenho, tá? Você pode brincar com essa característica de criar em cima disso. Se eu tivesse, inclusive, a gente está fazendo umas histórias nas live streams. Fora a semana passada que eu fiquei meio gripado, daí não teve live stream, né? Ainda tô me recuperando, tô 100% não, tá? A gente tá fazendo meio que uma ilustração de umas histórias que eu estou desenvolvendo e eu vou desenvolver alguns animais, né? Então eu já faria alguns animais bem diferentes, mas com algumas semelhanças com os animais da Terra, né? Então dá pra gente brincar com essas características aqui, por exemplo, desse papagaio, colocar algumas outras informações nele, né? Adicionar, sei lá, um bico aqui, fazer um bico um pouquinho mais torto, sei lá, dá pra pensar em um monte de outras coisas que eu acho que vão fazer bem diferença para a história do que a gente está tentando contar lá durante a live também. Lembrando que vai ser um livro ilustrado e tal. Olha que legal. E a gente vai deixando. Quanto mais detalhe você der, mais único, mais próximo do real, dependendo do que você quer. Então, dá uma olhada só como a gente terminou o nosso desenho de hoje. Espero que você realmente tenha gostado. Gostou? É a primeira vez que a gente posta animais aqui no canal, né? Espero que seja a primeira de muitas. Se você quiser que eu traga mais animais aqui, papagaio, a gente tinha um papagaio, a gente teve passarinho aí. Eu não sou mais adepto de ficar prendendo animais, né? Mas não sou contra quem cuida de animais, quem cuida, né? Então, só tô desenhando aqui porque eu gosto bastante, por isso que eu escolhi o papagaio aí pra você. Papagaio não, é uma arara, né? Mas pra mim representa como se fosse um papagaio, só que mais imponente. Tá certo? Muito obrigado mesmo, você que viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e, como eu costumo dizer, você é o artista que você quer ser. Tchau, tchau!